Livro de Leonel, O Preço de Ser Diferente, escrito pela médium Mônica de Castro. Capítulo 25. Na Defensoria Pública, Mozart teve outra decepção. Como a justiça estava em recesso de fim de ano, Maria da Glória não se encontrava e ele não pôde obter o endereço de Romero. Mozart voltou ao hotel com o coração cada vez mais oprimido. Sabia que Romero estava próximo, mas onde encontrá-lo? Se ao menos a mãe dele soubesse. Resolveu telefonar-lhe novamente. Ela devia saber de alguma coisa. Mozart discou o número de sua casa e aguardou que alguém atendesse. Dessa vez, porém, quem atendeu foi Silas. Mozart consultou o relógio e constatou que já era noite, hora em que Silas retornava do trabalho. Pensou em desligar, mas o desejo de encontrar Romero falou mais alto. Alô, seu Silas? Falou da forma mais cortês que podia. Aqui quem fala é Mozart. Quem? Foi a reação igualzinha à de Noêmia. Que Mozart? Amigo de Romero. Não conheço nenhum Romero. Por favor, seu Silas, preciso falar com Dona Noêmia. Ele ia bater o telefone na cara de Mozart, mas ao ouvir o nome da mulher mudou de ideia. O que aquele pederasta podia querer com sua mulher? Noêmia não está. Mentiu. Pode falar comigo. Não, pode deixar. Se é assim, prefiro ligar mais tarde. O que há, rapaz? Está de segredinhos com minha mulher, é? Não se trata disso. Mas é que o assunto é só com ela mesmo. Já disse que pode falar comigo. Eu e minha mulher não temos segredos. Obrigado, mas ligo depois. Escute aqui, moço. Não quero você telefonando para minha casa. Se tem algo a dizer, diga agora. É que titubeou. Gostaria de dizer a ela que já sei de Romero. Sabe o quê? O que aconteceu a ele? Sei que está sendo processado. Isso, por acaso, é de sua conta? Não, mas imaginei se ela não estaria ajudando. Minha mulher não ajuda ninguém sem minha autorização. Berrou a tal ponto que Mozart teve de afastar o fone do ouvido. Tudo bem, seu Silas, o senhor tem razão. Perdoe-me, não vou ligar mais. Desligou apressadamente antes que Silas gritasse de novo, torcendo para que não tivesse causado nenhum problema a Noêmia. Assim que Silas colocou o fone no gancho, Noêmia entrou na sala trazendo uma tigela que pôs na mesa do jantar. Com ela estavam os espíritos de Judite e Fábio. Silas encarou-a desconfiado e ela perguntou inocentemente. Quem era? Ninguém. Engano. Embora não tivesse acreditado, Noêmia não perguntou mais. Percebera que ele havia demorado ao telefone, apesar de não ter ouvido o que dissera. Sentiu uma apreensão dominar-lhe o peito, mas tentou manter-se firme. O jantar está servido, falou secamente. Silas sentou-se e esperou até que ela se sentasse e o servisse, para só então interrogar. Tem tido notícias de Romero? De Romero? Espantou-se. Por que a pergunta? Responda-me apenas. Tem tido ou não notícias daquele safado?
Ela engoliu em seco e mentiu. Não. Tem certeza? Tenho. E de Mozart? De Mozart? Imagine, Silas. É claro que não. Mozart está na Europa. Digamos que ele tenha voltado. Será que não a procurou? A mim? E por que eu faria? Para saber de Romero. Não sei nada disso. Que eu saiba, Mozart está na Áustria e Romero está sumido. E você não tem notícias de nenhum dos dois, não é? Já disse que não. Ele pousou a colher no prato de sopa e olhou fixo nos olhos de Noêmia, o que a deixou deveras incomodado. Limpou os lábios com o guardanapo e disparou com mal contida raiva. Quero que me escute bem, Noêmia, que é para depois não dizer que não avisei. Se eu descobrir que você anda ajudando aquele viadinho do seu filho, coloco-a para fora de casa também, e você que vá viver na sarjeta com ele. Judite aproximou-se mais ainda e quase que se colou ao corpo da mãe. Ela precisava reagir. Não era certo ser tratada como uma incapaz. Vamos, mãe, tenha coragem, reaja. Ele não pode falar assim com você. Não é direito. Não gosto de brigas, pensou Noêmia. É melhor não responder. Não precisa brigar, continuava Judite. Apenas mostre-lhe que é preciso respeitar as pessoas. Você não é uma coisa sem vontade ou sentimentos. Se responder, ele vai ficar ainda mais furioso. Não vai, não. Ele vai se espantar e vai parar para pensar. O que o estimula a ser arrogante e autoritário é sua passividade. Ajude-o, mãe. Ajude-o a se ver e a modificar esse temperamento difícil. Ouviu bem o que lhe disse Noêmia? Era a voz de Silas interrompendo o diálogo dela com o invisível. Agora, mãe, incentivou Judite. Responda, coloque-se como gente. Ouvi sim, respondeu Noêmia um tanto hesitante. Mas não precisa falar comigo desse jeito. Você não é o dono da verdade, nem senhor de minha vontade. Elevou o tom de voz, agora mais confiante. Romero é meu filho, e se eu quiser, vou ajudá-lo tanto quanto achar necessário. Quanto à ameaça de me colocar daqui para fora, isso não me assusta. Somos casados há quase 30 anos, e eu hei de ter meus direitos. Era a primeira vez que Noêmia lhe respondia, o que deixou Silas deveras aturdido. Nem ela se reconhecia e ficou esperando que ele esbravejasse e gritasse com ela de novo. Mas Silas não fez nada disso. Olhou-a com indignação e retrucou. Não foi isso que eu quis dizer. Não vou realmente expulsá-la. Com o rosto vermelho, explodiu. Mas que droga, Noêmia! Só de ouvir o nome de Romero, fico fora de mim. Ele me deixa louco. Pois não devia, prosseguiu ela, inspirada pelo espírito da filha. Romero é tão seu filho quanto o meu. Devíamos ajudá-lo. Não somos seus pais? Não foi com isso que nos comprometemos? Comprometemos? Não me comprometi com nada, não pedi para ter filhos, mas teve, e é dever dos pais orientá-los pelo caminho do bem. Você está querendo dizer que Romero virou viado porque eu não o orientei direito? É isso, Noêmia? Não falei nem pensei nada disso. Romero é o que é por vontade própria.
e não nos cabia direcionar seu destino, mas nós deveríamos tê-lo mantido aqui em nossa casa, e talvez ele não estivesse envolvido nesse processo infamante. Ele deve arcar com as consequências do que fez. Ninguém mandou violentar o menino. Você não acredita nisso. Está apenas usando isso como desculpa para extravasar seu ódio. Por que odeia seu filho, Silas? O que foi que ele lhe fez? Ele é um pederasta, isto sim. Dormia com aquele sem vergonha em nossa casa. Traiu nossa confiança. Nada disso teria acontecido se você não tivesse insistido em fazer dele o que você gostaria que ele fosse. Eu gostaria que meu filho fosse homem. Será que isso é pedir demais? Pois deveria gostar que ele fosse um homem honesto e decente, e não apenas viril. Ora, vamos, Noêmia, nenhum pai gosta de ter um filho homossexual. Isso, por si só, não é motivo para discriminar e renegar o próprio filho. Silas jogou o guardanapo em cima da mesa e levantou-se bruscamente, quase derrubando seu prato no chão. Não estou entendendo você. Durante todos esses anos concordou comigo. Posso saber o que aconteceu para mudar de ideia agora? Jamais concordei com você. Apenas lhe obedeci. Só que não sou uma boneca manipulável, Silas. Não sou marionete. Sou sua mulher, mãe de seus filhos e tenho o direito de ter minhas próprias opiniões. Ele não respondeu. No fundo, sabia que ela tinha razão, mas o orgulho não lhe permitia concordar com ela. Remoendo a raiva, deu-lhe as costas e saiu batendo a porta. Noêmia permaneceu sentada sem se mover. Sentiu uma estranha emoção tomar conta de todo o seu corpo. Era como se naquele momento estivesse se libertando das amarras às quais vivera atada por toda a vida. Silas sentira-se intimidado, ela percebera. Dera importância ao que ela dissera, o que era uma sensação nova para ela. Nunca em toda a vida tivera voz ativa para nada. Ele nunca a escutara e ela não tinha direito de ter opinião própria. Mas agora não, impusera sua vontade e ele se espantara e não tivera coragem de enfrentá-la. Agora ela sabia, era uma mulher, uma pessoa digna que tinha direito de ser respeitada, tinha o direito de ser ela mesma. No ônibus para casa, Noêmia ia pensando. Acabara de visitar o filho na pensão e estava angustiada. Romero andava triste, cabisbaixo, sentindo-se extremamente só, sem amigos, nem ninguém que o pudesse entender. Além dela, não havia mais ninguém no mundo disposto a ajudar. Ninguém a não ser Mozart. Desde a última vez que telefonara e falara com Silas, nunca mais dera sinal de vida. Teria desistido de Romero? Teria voltado para a Europa, desiludido e certo de que nunca mais se encontrariam? Noêmia começou a pensar. Não concordava com aquele meio de vida do filho, mas agora se sentia em dúvida sobre o que seria o certo e o que seria o errado. Gostaria muito que Romero tivesse se casado e lhe dado netos, mas será que valeria a pena um casamento sem amor? O filho não dava para aquilo. Ele mesmo dizia que não havia jeito de gostar de mulheres.
Como então pretender obrigá-lo a desposar uma e, pior, ter filhos com ela? Filhos que acabariam sofrendo imensamente quando mais tarde a verdade viesse à tona? Ou será que Homero conseguiria viver a vida inteira fingindo ser o que não era? Mesmo que conseguisse, seria isso o ideal? Será que valeria a pena fingir que ele era igual a todo mundo? Só para manter a aparência que a sociedade exigia e viver infeliz? Já não estava bem certa. Os pensamentos de Noêmia voltaram ao passado, à época em que Homero, recém-entrado na adolescência, sofrera aquela violência. Desde então, nunca mais fora o mesmo. Durante muito tempo, Noêmia quis acusar Júnior e depois Mozart pelos desvios do filho. Mas agora via que eles não podiam ser responsáveis pela escolha que Homero fizera de sua vida. Homero era o que era e teria sido o mesmo, ainda que Júnior ou Mozart jamais houvessem atravessado seu caminho. Só que agora ele estava enfrentando um processo criminal sério. É claro que tudo isso acontecera porque ele era homossexual. Não que ela acreditasse que Homero houvesse violentado o garoto. Pelo que conhecia de seu filho, sabia que ele seria incapaz de uma atitude daquelas. Era o preconceito contra sua homossexualidade que fazia com que todos acreditassem que ele era o culpado. Mas, como Homero mesmo dizia, ele era apenas um homossexual, não um criminoso ou marginal. Era diferente, ela sabia. Homero sempre fora um bom filho, estudioso, educado, honesto, de bom coração. Será que todas essas qualidades haviam se apagado só porque ele escolhera outra forma de se relacionar sexualmente? Por mais que Silas insistisse em que Homero não era um rapaz digno, ela não conseguia concordar. Por muito tempo, vivera à sombra do marido, pensando o que ele pensava, desejando o que ele queria, fazendo o que ele mandava. Repudiara o filho porque Silas assim determinara, e ela, embora desgostosa e contrariada, não teve coragem de enfrentá-lo. Mas isso agora havia acabado. Não que ela, de repente, de uma hora para outra, virasse uma mulher ousada e atrevida. Também ela não ia tentar ser o que não era. Sempre fora mulher calma e pacífica. Mas agora estava conseguindo ver a grande diferença que havia entre a pacificidade e a passividade. Precisava continuar pacífica, mas jamais voltaria a ser passiva. Afinal, não fora justamente isso que lhe tirara a paz? Como se isso não bastasse, havia o amor. O amor não devia estar atrelado a esse tipo de coisa. Achava mesmo que o amor não devia estar atrelado a nada. Amor é um sentimento, não uma equação que deva ser resolvida à base da lógica. Fulano é um bom rapaz, logo é digno de ser amado. Já o outro não é, portanto não merece o amor. Para amar, basta sentir, só isso. Não é preciso explicação, nem justificativa, nem motivo. O amor é simplesmente o amor. Noêmia agora compreendia isso, ainda mais ela que era mãe e amava seus filhos desde quando nasceram. Perdera Judite havia alguns anos e só agora conseguia compreender também a filha. Judite sempre amara Homero e nunca se importara com o que ele era.
Para ela, o que contava era o sentimento. Em sua curta vida, tentara dizer-lhe isso, mas ela não entendera. Estava surda a qualquer coisa que não fosse a voz do marido. Só que agora entendia e iria fazer tudo o que estivesse a seu alcance para não perder Romero, tal como perdera Judite. A filha partira, e se havia algum lugar para onde os espíritos bons iam, devia ser lá que ela estava. Porque Judite sempre fora uma pessoa boa, e Noemi acreditava que a filha estaria sendo ajudada por alguém. Mas o filho ainda vivia entre eles. Ela tinha tempo de reconquistá-lo. Entrou em casa decidida. Silas ainda não havia voltado do trabalho, de forma que ela poderia agir sem maiores problemas. Apanhou o caderninho dentro da bolsa e tirou o fone do gancho. Sem hesitar, discou o número que Moser lhe dera. Uma voz metálica atendeu do outro lado da linha e ela pediu que a ligassem com o quarto do rapaz. Em poucos instantes, ele atendeu. Moser, indagou ela. Aqui quem fala é Noêmia, mãe de Romero. Ah, dona Noêmia, como vai? Replicou ele, ansioso. Vou bem. Estou ligando porque gostaria de saber se você ainda quer se encontrar com Romero. Se quero? Mas é claro que quero. A senhora sabe disso. Eu sei. Vou lhe dar o endereço. Quer anotar? Só um instante. Moser correu a apanhar lápis e papel. Pode falar. Noêmia deu-lhe o endereço e explicou direitinho a Moser onde ficava a pensão. Anotou tudo? Tudinho. Então vá. Ele ainda não sabe que você chegou ao Brasil. Vai ficar feliz. Obrigado, dona Noêmia. Moser desligou e arrumou-se correndo. Tomou um táxi e deu ao motorista o endereço da pensão. Não demorou muito e logo chegaram. O jovem saltou, cumprimentou o homem da recepção com um aceno de cabeça e subiu os degraus de par em par. No segundo andar, foi andando pelo corredor com o papel na mão, procurando o quarto de Romero, até que o encontrou. Parou à porta, indeciso, encheu os pulmões de ar e bateu. Do lado de dentro, Romero assustou-se com aquelas batidas. A mãe saíra dali havia pouco e ele não esperava a visita de mais ninguém, ainda mais aquelas horas. Encostou o ouvido na porta, mas não ouviu nenhum barulho do lado de fora. Inseguro, perguntou: Quem é? Ouvindo aquela pergunta, proferida numa voz tão incerta e sumida, o outro respondeu: Sou eu, Romero, Moser. Nem precisou dizer mais nada. Reconhecendo-lhe a voz, Romero escancarou a porta. Não havia dúvida. Era mesmo Moser quem estava parado ali na sua frente, olhando com um misto de saudade e arrependimento. Moser, sussurrou. Que milagre o trouxe aqui? Sua mãe, ela me deu o seu endereço e eu vim. Você sumiu, pensei que não quisesse mais me ver. Eu tentei, fiz de tudo para encontrá-lo, mas o destino não quis. Calou-se a voz embargada e Romero abraçou-o comovido, escondendo o rosto em seu ombro, chorando, feito uma criança.
Não podia crer que, depois de tantos anos, Mozart estava ali novamente. O outro gentilmente empurrou-o para dentro e fechou a porta, estreitando-o num abraço amoroso e amigo. Como senti sua falta, desabafou Romero entre soluços. Só Deus sabe quanto senti saudade sua. Com extremo cuidado, Mozart sentou-se ao lado de Romero na cama e permitiu que ele extravasasse o pranto. Ele precisava chorar. Estava passando por momentos difíceis e o pranto aliviava a dor. Chorou por quase meia hora, agarrado ao pescoço de Mozart, sem conseguir falar. Apenas sentia o puro afeto que emanava do outro. Depois que se acalmou, conseguiu falar com mais clareza. Os dois estavam felizes com o reencontro e Mozart pediu a Romero que lhe contasse direitinho o que havia acontecido. Em detalhes, Romero contou tudo desde o dia em que fora morar com Plínio, após a morte de Judite, até quando toda aquela desgraça acontecera. Mozart ficou revoltado com a atitude de Rafael, mas concordava que o melhor seria provar a inocência de Romero. É o que estou tentando fazer, e minha advogada espera que Eric conte a verdade ao juiz. Quando será a próxima audiência? Daqui a 1 mês, mais ou menos. É muito tempo. Você não pode continuar morando aqui até lá. Arrume suas coisas e vá comigo para o hotel. Você acha conveniente? Por que não? Talvez a minha advogada não ache. Tem razão. É melhor falar com ela primeiro. Mas ela está de férias. Como você sabe disso? Você a conhece? Não conheço, mas ouvi falar a seu respeito. Como? Quem lhe disse? Desde que cheguei, venho tentando localizá-lo. Primeiro procurei sua mãe. Não obtendo sucesso, fui atrás do médico com quem você morou. Eu sabia o hospital em que ele trabalhava e parti para lá. Você falou com o Dr. Plínio? Falei sim. Foi ele quem sugeriu que eu procurasse a defensora pública. Está muito preocupado com você. Não acredito. Foi ele quem abriu esse processo contra mim. Acho que ele foi obrigado, mas ele não acredita que você tenha feito isso. Também desconfia do cunhado. Ele lhe disse isso? Disse. E também espera que Eric fale a verdade. Ele gosta muito de você. E me pareceu que estava sofrendo muito. Está ansioso para esclarecer tudo. Romero sentiu-se duplamente feliz. Encontrara Mozart, em quem vinha insistentemente pensando, e agora ele lhe dizia que Plínio não acreditava que ele fosse culpado. Isso também era motivo de alegria. Gostava de Plínio como se fosse seu pai, e ficara muito triste ao imaginar que ele estivesse acreditando que ele fora capaz de machucar Eric. Não bastasse o fato de que não era pedófilo. Romero amava o menino profunda e sinceramente e jamais faria algo que pudesse magoá-lo. Não o faria a ele nem a nenhuma outra criança. Do lado do astral, Judite e Fábio, de mãos postas, irradiavam fluidos de amor e esperança pelo ambiente. Deram um passo em Mozart e outro em Romero. A moça beijou o irmão na face e sorriu para Fábio. Mais uma etapa cumprida, disse o espírito. Sim,
Minha mãe está conseguindo se libertar da prisão psíquica em que meu pai a colocou e tenta ser ela mesma. Mozart finalmente encontrou Romero. Em breve o processo criminal chegará ao fim, com vitória de meu irmão, acredito, e tudo estará terminado. Apenas meu pai não consegue enxergar. Tudo tem sua hora, Judite. Seu pai ainda é um espírito muito empedernido. Vamos rezar para que ele também compreenda e aceite. De mãos dadas, os dois espíritos afastaram-se, deixando Romero e Mozart a sós com seu amor e seus carinhos. Quando Maria da Glória voltou das férias, faltavam poucos dias para a audiência de Romero. O rapaz fora procurá-la em seu escritório, acompanhado de Mozart. Maria da Glória foi apresentada a Mozart e ficou surpresa ao saber que ele era um músico famoso na Europa. Não acho que seja uma boa ideia você ir morar com um rapaz nesse momento, aconselhou ela. Lembre-se de que você só foi acusado porque é homossexual. Não quer fazer parecer que estava louco para se atirar nos braços de outro homem, quer? Não, pois então espere um pouco. Quando tudo terminar, você poderá levar a sua vida normalmente. Doutora, interveio Mozart, não gostaria que a senhora pensasse mal de nós. Romero e eu nos conhecemos há muitos anos e sempre nos amamos. Não quero que pareça que nossa relação é algo sujo ou imoral. Não estou dizendo isso, mas é o que as outras pessoas vão dizer. Vocês, mais do que ninguém, devem saber o que é ser discriminado pelo preconceito. Sabemos, pois então compreendam. Todo mundo vai acusar Romero de tarado, vão dizer que ele não pode passar sem homem e sem sexo. E o advogado do Dr. Plínio vai se utilizar disso como uma arma. Fará parecer que Romero está desesperado para continuar transando com seus homens, tanto que nem liga para o que aconteceu e já foi viver com outro. Não, é melhor que Romero permaneça sozinho. Sei que tem razão, concordou Mozart, mas é importante que ao menos a senhora saiba que nós não somos imorais. Eu sei. Eu tive de aprender que ser homossexual não significa ser imoral ou criminoso. Aprendi isso com Romero, se você quer saber. Até então, eu também fazia uma ideia meio errada de vocês. Indignou-se Romero. Como assim? Bem, perdoe-me, Romero, mas eu achava que os homossexuais eram pessoas sem moral, que seriam capazes de tudo para se satisfazer. Quando entrei em sua cela naquele dia, ainda pensava assim. Achava que você devia mesmo ser culpado, mas ia defendê-lo porque é minha função. Mas depois, conhecendo-o melhor, vi que não é nada disso. Hoje, faço uma ideia bastante diferente dos homossexuais. Sei que um homem gostar de outro não significa abandonar os princípios nem a moral. A senhora é casada? Perguntou Mozart. Sou. Tem filhos? Tenho. Um casal. Seria capaz de deixá-los aos cuidados de um homossexual? Essa é uma pergunta difícil, mas sim. Se o homossexual for uma pessoa direita, eu os deixaria sim. Como a senhora iria saber? Conhecendo-o como pessoa, como ser humano, eu jamais deixaria meus filhos com uma pessoa qualquer, fosse hétero, fosse homossexual. Porque há homossexuais maldosos tanto quanto há heterossexuais tarados e molestadores. Só que o fato de ser homossexual já não conta mais como um ponto a menos para a pessoa,
como algo que deponha contra sua conduta. Hoje sei que as pessoas contam pelas suas atitudes, sua dignidade, seu caráter. E isso nada tem a ver com a sexualidade. Embora boa parte dos homossexuais acabe mesmo na marginalidade, observou Moser. Para mim, continuou ela, o que leva muitos homossexuais à marginalidade é o preconceito, a discriminação, ou o medo de serem discriminados, mal compreendidos. Muitos homossexuais não conseguem se assumir, acham-se diferentes e não se julgam dignos ou merecedores de conviver normalmente com as outras pessoas. Por isso não lutam, não competem com os outros por uma posição melhor na vida e aí acabam mesmo caindo na marginalidade, ou seja, põem-se à margem da sociedade, julgando-se errados, condenando-se pelo que são. Daí, porque há tantos homossexuais na prostituição, levando uma vida libertina, descambando para a obscenidade e a perdição, o que é uma pena. A senhora pensa exatamente como o Dr. Plínio, comentou Romero com certa tristeza. A senhora é muito avançada para a nossa época, considerou Moser, tentando desviar a mente de Romero da lembrança do médico. Se fosse na Europa, não dizia nada, apesar de haver preconceito por lá também. Ele não é tão forte quanto aqui. Está na hora de as coisas mudarem, ponderou Maria da Glória. Eu, por mim, já mudei meu pensamento. Estou tentando deixar de lado toda forma de preconceito. Fico feliz, disse Romero, ainda mais porque a senhora é minha defensora. É isso mesmo, Romero. E como sua defensora, vou voltar ao assunto que os trouxe aqui. Não vão viver juntos por hora. Moser pode continuar visitando-o, mas tomem cuidado para que ninguém os veja e tire conclusões precipitadas e maldosas. Sua conduta é muito importante para afirmar seu caráter, e o juiz me parece simpático a você. Tanto que vai interrogar Eric. Não estrague tudo, por favor. Pode deixar, vou me comportar direitinho. Muito bem, até o dia da audiência então. Qualquer novidade, entre em contato. Apertaram-se as mãos e saíram. Apesar de desaconselhados de morarem juntos, Moser e Romero não estavam tristes. Haviam se reencontrado, o que era o mais importante. Depois poderiam assumir sua relação e continuar levando uma vida normal.